Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou falar de dois livros da Hilda Hilst. A Obscena Senhora D, que eu li no ano passado, e o Com os Meus Olhos de Cão, que eu li hoje. Ele chegou ontem, eu já li. E eu resolvi fazer dos dois livros juntos porque eu acho que eles têm muito a ver um com o outro. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a Obscena Senhora D, que vai falar um pouquinho da Ilie, ou Ilé, ou Ilê, não sei, eu já ouvi essas três pronúncias, que é uma senhora que mora debaixo de uma escada. E ela foi morar embaixo dessa escada depois que o amante dela morreu. A gente não sabe há quanto tempo esse amante morreu. A gente não sabe como esse amante morreu. E a gente não sabe o grau do relacionamento deles. Se eles eram namorados, se eles eram maridos, se eles só viviam juntos, enfim, a gente não sabe, ela não dá informações muito precisas sobre isso. Ela só diz que ele morreu. E depois ela vai soltando alguns elementos durante o texto que permitem ao leitor inferir por que o cara morreu. Enfim. E ela foi morar embaixo da escada porque ela foi se perdendo de si mesma. Pelo menos foi assim que eu consegui compreender o que a Hilda Hilst quis dizer. Então, a Ilie, que se autodenomina Senhora D, e esse D é de derrelição, que ela própria vai dizer que derrelição é um estado de solidão, de desamparo, enfim. Então a Senhora D mora debaixo da escada porque ela se perdeu de si mesma, ela se distanciou de si mesma. E ela fez isso principalmente depois que o marido morreu. Porque foi assim, ou o amante, enfim. Porque foi assim, é como se ela tivesse descido tão dentro de si mesma, com a solidão ocasionada pela morte desse amante, que ela começasse a enlouquecer. É como se a Hilda estivesse falando pra gente que é isso mesmo, que a gente só vê o viés da gente, a gente só vê o que está por cima da gente. Se nós formos nos aprofundar naquilo que nós somos, se a gente for ir para baixo da nossa escada, a gente acaba meio que despirocando e ficando meio Senhora D também. Bom, acontece o seguinte, a Senhora D tem lá a fama de louca da vizinhança. Então tem alguns momentos que a gente ouve as vozes dos vizinhos falando dela, que ela é louca, e realmente ela tem assim um perfil meio de louca, porque em alguns momentos ela abre a janela toda pelada, ela faz careta com as pessoas, enfim, ela xinga as pessoas. E ela acaba criando essa fama de louca mesmo, não só por causa disso, mas porque ela se distanciando de si mesma, ela se distancia da imagem que as pessoas fizeram dela antes. Pelo menos, eu não sei se eu estou viajando muito, mas é assim que eu entendo esse livro. É mais ou menos como se a Hilda fosse mostrar, olha, por dentro todos nós somos uma Senhora D. É que a gente não sabe disso. A gente se atém tanto aos moldes que as pessoas fizeram, e a gente se adequa tanto a esses moldes, que a gente acaba se esquecendo que nós estamos debaixo de uma escada, sabe? Enfim. E esse livro, eu não sei se ele é o mais indicado para uma pessoa que vai começar a ler a Hilda, porque ele é um fluxo de consciência, assim, pior do que os fluxos de consciência do Joyce, no Ulisses, sabe? Há momentos que você tem que parar um pouco a leitura e falar, peraí, quem está falando agora? É o narrador onisciente? É a Senhora D? É o marido dela? É Deus? São os vizinhos? É o pai dela? Enfim. Então, esse ponto pode ser que dificulte um pouco a leitura. Mas se você aí já tem um nível de leitura um pouco mais avançado, eu acredito que você não vai sentir tanta dificuldade assim. Foi o meu caso. Eu achei um pouquinho de dificuldade, mas não foi uma dificuldade muito estrondorosa. Deu para ler assim numa boa. Bom, e tem uma coisa também que eu achei bem interessante nisso, que é o seguinte. Conforme ela vai enlouquecendo aos poucos debaixo dessa escada, ela vai começando a encontrar a si mesma, então ela fala consigo mesma, ela fala com o marido ou com a memória do marido, enfim. Então esse marido dela começa a voltar do além para poder conversar com ela,
e o marido mesmo vai expondo uma imagem um pouco mais afastada dela. Ela começa a falar dos vizinhos e ouvir o que os vizinhos falam dela, e principalmente ela começa a falar com Deus. E assim, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que eu achei esse livro muito parecido com A Paixão Segundo GH, porque a GH da Clarice Lispector, ela vai começando a se aprofundar tão assim, ela vai se aprofundando tanto no própria epifania dela, que ela acaba encontrando Deus. E eu acho que é isso um pouco que acontece com a senhora B. Ela vai acabando se aprofundando tanto dentro de si mesma, que ela acaba encontrando Deus lá dentro, sabe assim? Ela começa a conversar com Deus e Deus começa a responder para ela. Então é uma coisa meio assim, como assim? Então, enfim, se eu tivesse que definir assim, sobre o que fala a Obscena Senhora D, eu diria que é sobre uma mulher que encontra a si mesma e que encontra Deus. E por isso ela enlouquece. Certo? E eu acho que esses dois livros têm muito a ver, porque é exatamente esse o tema de Com os Meus Olhos de Cão. Com os Meus Olhos de Cão vai contar um pouquinho da história do... Ele tem um nome muito difícil. Peraí. Cadê o nome do homem, gente? Amos Queres, que é um professor de matemática de 48 anos, que um dia sobe até uma colina e lá ele encontra Deus. Mas não, ele não encontra tipo assim, Deus vem numa fogueirinha e fala com ele. Não. Ele começa a observar o mundo e ele começa a perceber que ele faz parte do mundo e que Deus é o mundo e essas coisas assim muito psicodélicas, ele acaba encontrando Deus. Só que quando ele encontra Deus, acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com a senhora D. Aos olhos dos outros, ele começa a enlouquecer. Então, assim, ele convivia lá com a família dele, tudo mais, com a mulher e com os filhos. E depois que ele tem essa percepção de que, apesar de Deus estar no mundo, o mundo é um lugar mau, ele começa a pensar em abandonar a vida dele, aí viver como eremita, enfim. E isso acaba descendo ele para a loucura mesmo. Você percebe que ele vai enlouquecendo ao longo da narrativa. E assim, ele é expulso da escola, porque o diretor chega e cordialmente para ele, fala para ele, olha, por que você não tira umas férias? Porque os alunos estão meio que estranhando assim o seu jeito, não sei o quê. Então ele está desempregado, ele está começando a entrar numa crise com a família, porque ele está percebendo que aquela vida toda que ele levava antes não faz muito sentido. E ele está enlouquecendo, ele então começa a entrar em conflito consigo mesmo. E para se pegar numa vida um pouco mais suave, ele começa a voltar para a infância. Então, conforme ele vai enlouquecendo, ele vai lançando flashbacks ao longo da história que remetem à infância dele. Só que aí você percebe que desde a infância ele já tinha um pouco dessa consciência do ser no mundo. Ele já tinha um pouco consciência de que, apesar de haver um Deus, hipoteticamente falando, nós estamos sozinhos, e isso é um pouco confuso ali na cabeça da criança, só que ele adormece isso e vai estourar mesmo quando ele começa a perceber que naquela colina, naquele dia, ele encontrou Deus. E eu achei interessante esses dois livros, porque apesar deles falarem de Deus e da religiosidade e tal, eles não falam isso de uma maneira escancarada e nem de uma maneira pregando a fé ou a descrença. Eles fazem isso mostrando de como seria para uma pessoa impossível encontrar Deus face a face. E mais do que isso, nesses livros a Hilda Hilst mostra que para encontrar Deus você não precisa ir num retiro espiritual, não. É só você começar a prestar atenção em você mesmo. No caso da senhora D, o ponto-chave que ela tem encontrado a si mesma e, em consequência disso, tem encontrado Deus, foi a solidão ocasionada pela morte do marido. E para o Amos Queres ter encontrado Deus, foi justamente ele ter subido a essa montanha e começado a perceber o quão confuso o mundo é. E que apesar dessa confusão, existe ali toda uma ordem que é Deus. Certo? Então assim, se eu tivesse que indicar para vocês os livros da Hilda Hilst, para começar, eu não indicaria esses dois. Para começo, assim, não sei. Dependendo do seu nível de leitura. Se você aí se identifica um pouco com as minhas leituras, pode ser que você consiga tirar de letra esses dois livros aqui.
Mas o que eu recomendo fortemente é que você leia os dois assim. Leia primeiro a Senhora D e depois o Com os Meus Olhos de Cão, para você ver se você enxerga isso também, se é muita viagem da minha cabeça. Mas enfim, se você enxerga essa conexão de que para encontrar Deus não é preciso sair de si mesmo, é preciso se aprofundar em si mesmo, mas isso traz alguns riscos. E esse livro aqui tem uma das frases que eu acho mais famosas, ou pelo menos que eu mais escuto citarem da Hilda, que é a seguinte: Deus é uma superfície de gelo ancorada no riso, que é uma frase assim que eu achei fenomenal. Certo, então, não preciso nem dizer que esses dois são os meus livros preferidos da Hilda. Cada livro que eu leio dela, eu começo a me perguntar, em primeiro lugar, por que eu não tinha lido Hilda antes? E em segundo lugar, eu começo a me questionar em qual é o meu livro preferido dela. Mas até o momento, esses dois são os meus livros preferidos, assim, disparado. Certo, então, minha gente? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha. Se você não gostou, não se esqueça de dizer porque você não gostou. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também. Se você tem alguma coisa para me dizer, não se esqueça de dizer ali nos comentários. Certo? Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela inscrição. Caso você não esteja, é só você clicar no botão que fica aqui em algum lugar que eu não sei onde é. Certo? Então, um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau!